Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, sempre com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje, você já sabe, contam com a força do cooperativismo. Saiba como é o desempenho do capim-capiaçu para alimentar o gado na propriedade. Editor do programa Resenha comenta hoje sobre a importância da semente ou muda na colheita. No quadro Você Sabia, vamos conhecer tipos especiais de arroz para consumo. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, para crescer é preciso trabalhar e investir. Mais motivado a fazer acontecer, né? Hoje podemos falar em segurança financeira. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Hoje vamos conhecer o capim-capiaçu. A variedade desenvolvida em 2006 é cultivada em Santa Catarina. A equipe do programa de TV ND Agro foi até uma propriedade que faz o cultivo do capim-capiaçu para o alimento do rebanho de gado. O capim-capiaçu surge como alternativa de maior rendimento para silagem ou picado verde. Ele é um clone do capim-elefante. Essa variedade foi desenvolvida e lançada lá em 2006 pela unidade Embrapa de Minas Gerais e hoje cultivada em todas as regiões do país. É o caso aqui de Santa Catarina. Há 4 meses, o Gerry, que é produtor rural, faz o cultivo do capim-capiaçu na sua propriedade. Ele se torna mais barato, o capiaçu e o milho, contra o milho, né? Mas a infinidade da propriedade é ter o capiaçu para suprir na hora de falta de pasto, quando enfrentar uma seca, né? Inverno, falta pasto, daí nós vamos ter esse capiaçu para ajudar na alimentação do gado, né? Segundo a EPAGRE, a cada ano, novos produtores investem em silagem para a alimentação dos animais. Nossa região, na UGT9, que ela é formada por 40 municípios, a silagem, ela sem dúvida, silagem de milho, é um alimento de suma importância para as propriedades leiteiras. E agora também o capiaçu está vindo como uma alternativa a mais para a produção de biomassa vegetal para a alimentação dos bovinos, principalmente nos períodos onde a pastagem ela não tem o crescimento tão desejado, nos períodos de entre-safra de pastagem. A produção de massa verde por meio dos cereais é usada tanto para a produção de ração como também para a cobertura de solo. Nos últimos anos, Santa Catarina tem ampliado a produção do capim-capiaçu. Ele pode dar em torno de 3 cortes ao ano, com uma produção em torno de 10 quilos de material vegetal por metro quadrado. Então, numa área de 1 hectare, nós teríamos em torno de 100 toneladas de massa verde, isso por corte. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática de hoje, o editor do programa Resenha, Celívio Holtz, fala da importância de começar uma boa colheita. Os resultados positivos com o plantio de maçãs em Santa Catarina, assim como outras frutas de clima temperado, como o pêssego, a ameixa e a nectarina, incentivou a criação também do projeto de fruticultura tropical dentro do Serviço de Extensão Rural, que na época era coordenado pela Acaresc, hoje é EPAGRE. Neste projeto estavam incluídos bananas, citros, mamão, abacaxi, entre outras. Técnicos foram treinados para trabalhar especificamente com a fruticultura tropical, assim como já existiam outros atuando na fruticultura temperada. No litoral, foi iniciado o estímulo ao plantio de abacaxi, nunca esqueço, nas terras arenosas, com esperança de uma nova alternativa de renda para os pequenos produtores rurais. Propriedades demonstrativas foram instaladas
como motivação para a visita de novos interessados na atividade. Mudas foram adquiridas em São Paulo por indicação de pessoas da região produtora daquele estado. À medida que as lavouras começaram a se desenvolver, chegando até na hora da colheita com os frutos, os problemas apareceram. As plantas estavam contaminadas com a gomose, oriunda das mudas que foram adquiridas no início do projeto. Para resumir, as plantações tiveram que ser dizimadas porque não havia tratamento eficaz para aquela doença. Foi um balde de água fria nos produtores e nos técnicos. Assim também aconteceu com mudas de citros no oeste catarinense, que incentivava ao mesmo tempo o plantio do limão siciliano e da laranja para a produção de sucos. Plantas com doença também avassaladora foram encontradas, felizmente, em apenas um município, mas que causou problemas e prejuízos aos produtores que tinham investido naquele projeto. Esses dois casos foram relatados aqui como exemplo para destacar a importância da escolha de uma boa muda ou semente na hora de investir no campo. A questão das mudas de citros foi resolvida com viveiristas credenciados aqui no estado de Santa Catarina. Então, para evitar decepções, a aquisição de mudas sempre deve ser feita de viveiros credenciados e com muita fiscalização mesmo assim. Porque uma muda é um investimento que vai durar muitos anos, diferente de uma semente que é usada anualmente. Mas mesmo assim, a gente sabe, a semente também deve ser escolhida com base no seu potencial produtivo e de variedades indicadas pela pesquisa. É claro que além de uma boa semente ou muda, também são necessários tratos culturais para se chegar a uma boa colheita. Na verdade, é uma cadeia de ações. Mas as sementes e mudas são o primeiro passo que vai definir o futuro de uma boa colheita. Atualmente, já é mais difícil de acontecer isso que falamos, considerando os exemplos que aconteceram no início dos projetos. Mas, mesmo assim, é bom sempre estar alerta para não comprar gato por lebre, como diz o ditado. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. No quadro Você Sabia, vamos conhecer tipos especiais de arroz para consumo. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, para crescer é preciso trabalhar e investir. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos
de valores. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tem a garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática, um espaço no programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, criado para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do agronegócio e do cooperativismo. Temática tem o apoio do Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. O agronegócio é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso, viajantes, não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O cooperativismo é para todo mundo. É pro pequeno fazendeiro, pro grande fazendeiro, para quem está começando, para quem sonha em abrir um negócio, para quem cuida bem da saúde, para quem trabalha com turismo. O cooperativismo é para você e para todo mundo que faz escolhas conscientes e para o bem de todos. Do campo às grandes cidades, do local ao global, o cooperativismo tem muitas soluções para você. São infinitas oportunidades para o seu negócio e para o país. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Na volta do intervalo, é hora de falar em risicultura. Com a cadeia cada vez mais forte e competitiva, os pesquisadores da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí buscam diversificar a cultura do arroz. Para isso, desenvolveram cultivares especiais com cor, sabor e formatos diferenciados. É o que você vê agora no quadro Você Sabia? Você sabia que a EPAGRE é referência nacional na pesquisa e no desenvolvimento de tipos especiais de arroz? Pois então, é sobre isso que nós vamos conversar agora.
Eu sou Esther Vickert, sou pesquisadora aqui na Estação Experimental de Itajaí, no Projeto Arroz, e trabalho com o desenvolvimento de cultivares, de variedades, de tipos especiais de grãos. Nós estamos aqui hoje no pavilhão da EPAGRE, aqui na Festa do Colono, em Itajaí. E nós hoje trouxemos para mostrar aqui para o público um pouco do que nós fazemos ali na Estação Experimental de Itajaí. O estado de Santa Catarina tem por vocação a produção de alimentos, principalmente devido à sua estrutura fundiária, de pequenas propriedades e de mão de obra familiar. Para que a gente possa viabilizar, permitir, tornar essa agricultura rentável, ela precisa de produtos de alto valor agregado. E nesse sentido, os tipos especiais vêm para atender essa demanda. E o que são tipos especiais de arroz? São esses grãos diferentes do nosso arroz do dia a dia. São aqueles grãos que têm alguma diferenciação em relação ao seu formato, à sua coloração, à sua textura, ao seu aroma, ou que são destinados a algum prato específico, como por exemplo o arroz para risoto. O portfólio de tipos especiais da EPAGRE já tem alguns produtos lançados. Entre eles nós temos a variedade SCS 119 Rubi, de pericarpo vermelho, a SCS 120 Onyx de pericarpo preto, e a SCS 123 Pérola, que é dedicada ao mercado do risoto, para fazer risoto. E temos também a SCS 124 Sardo, que é para arroz branco. O arroz preto e o arroz vermelho, eles têm um valor nutricional maior do que o arroz branco, principalmente em termos de compostos fenólicos. Pode-se dizer que o arroz preto e o vermelho, eles têm 10 vezes mais esses compostos que são poderosos antioxidantes. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Para crescer, é preciso trabalhar e investir. Esse é o exemplo do casal que vamos conhecer hoje no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Sebastião Garcia, conta pra gente essa história. Essa é a história de um jovem casal que tomou frente nos negócios na propriedade e é hoje uma referência pela organização, pela gestão e pelos investimentos que faz aqui. Rogério e Neylaine, produtores de suínos em Braço do Norte, Santa Catarina. Hoje eu tenho mais ou menos uma área construída aí de uns 5 a 6 mil metros quadrados e já tenho estrutura pronta para chegar a 1.900, 2.000 matrizes. A grandeza do negócio, da ideia do empenho e da preferência do Rogério pela suinocultura. O pai tinha granja e gado de leite também. Era o pai e a mãe que tocavam a parte de leiteira, né? Minha parte era sempre mais suínos. Rogério tem 2 irmãos. Quando o mais velho saiu de casa, ele assumiu a granja. Isso faz uns 14 anos. Era ciclo completo na época e hoje a gente está com criação de leitão. Não chegava a 200 o número de matrizes que o pai tinha na granja. E Rogério até reduziu quando fez uma reforma nos galpões. Chegou a ter 80 apenas. Hoje eu estou com 1.300. E a previsão é de que em mais 2 anos, esse número se aproxime das 2.000 matrizes. Nem de longe Rogério esperava chegar tanto. Até em desistir ele pensou. Eu pensava em sair, porque já desde aquela época se falava de muita dificuldade na suinocultura do ciclo completo. Daí eu fui atrás para ver se eu conseguia abrir uma elétrica. E nisso tudo a gente viu também que nada era tão fácil de fazer. Mas teve um outro motivo que foi determinante na decisão de ficar na propriedade. A minha mãe e meu pai também sempre queriam que a gente ficasse produzindo e tal, né? E um dia eu tinha dito para a mãe, não, então vamos tocar isso, vamos ver o que vai dar. Com a decisão tomada e muito trabalho, não poderia dar outra.
a atividade deslanchou. A gente reformou um pouco a granja, de 80 nós fomos para 200 de novo, de 200 fomos para 300, de 300 fomos para 400. E foi assim. Os irmãos do Rogério seguem no campo, cada um com seu negócio. O mais velho produz suínos também. O mais novo tem gado de leite. Foi na escola que eles se conheceram. Na escola. Foi na escola mesmo que começou a namorar. Neylaine é neta de suinocultores, mas os pais seguiram para outras áreas. O pai industrial, a mãe professora. E ela também. Neylaine é formada em biologia e deu aulas por um bom tempo. Mas ela conta que desde a época do namoro já ajudava o Rogério nas lidas da granja. O casamento foi em 2014. 3 anos depois veio a Laura, com 3 aninhos agora. E foi aí que Neylaine deixou a sala de aula para se dedicar, junto com o marido, ao trabalho na empresa da família. Eu não retornei à escola depois, porque eu percebi que o Rogério, neste momento, ele estava sozinho, porque o pai e a mãe dele, tinham deixado a propriedade para ele tocar sozinho. Então, neste momento, daí eu perguntei para ele, tu queres que eu te ajudo? Daí foi quando eu fiquei para ajudar ele a fazer a gestão da propriedade. Na época, eles tinham gado de leite e suínos no ciclo completo. E os números não eram dos melhores. Nós estávamos também passando por um momento de crise na suinicultura. A gestão precisava de uma ajuda, porque ele não estava dando conta sozinho, era muita coisa, né? A mão de Neylaine foi fundamental, diz o marido. Ajudou a organizar as contas e até o tempo. Conseguimos administrar melhor a propriedade, tanto aqui dentro na gestão como na produção, né? Outra mudança nos negócios da propriedade foi no sistema de criação. Rogério era suinocultor independente. Faz 3 anos que ele mudou para a integração. Através da cooperativa Copérdia, da qual ele é associado, Rogério passou a ser integrado ao sistema Aurora. A gente vendeu a parte de vaca de leite, investiu tudo no leitão e começamos a trabalhar com a Copérdia. E a gente viu que a gente começou a ter uma melhora mensalmente, assim, né? Tanto de financeiro, qualidade de vida, produção, funcionário trabalhando mais tranquilos, mais motivado a fazer acontecer, né? Hoje podemos falar em segurança financeira. Depois que nós se integramos, a gente percebe isso na segurança financeira. Na mudança de sistema, com mais segurança e com os negócios evoluindo, Rogério reservou uma parte da estrutura para investir numa outra atividade também, a de gado de corte. Não é muita coisa, né? Tem umas 150 cabeças, confinado. Temos as pastagens ainda, que a gente faz alguma coisa hoje de trabalho de ensilagem, de grama, feno, né? Pré-secado. A gente faz as vendas desses produtos, né? E ainda temos alguma coisa de arrendamentos fora, que a gente faz plantio de milho para vender, para engordar esse gado, venda para outros produtores, né? Fazendo comparações entre investimentos que a gente tem e pendências financeiras, hoje eu posso dizer que nós estamos tranquilos e estamos tendo um retorno muito agradável. Não foi por acaso que Rogério atingiu esse equilíbrio. A aptidão, a experiência no campo foram aprimoradas com o tempo, com as exigências. Uma ferramenta foi fundamental para isso. O conhecimento, no todo, né? Tanto o conhecimento como produção, como gestão, né? E investimento também, diz ele, que aliás é visível aqui. As granjas são totalmente automatizadas. A energia da propriedade é solar. Hoje a gente abate 100% do nosso consumo de energia dentro da propriedade. E para colocar em prática todo o conhecimento, para ter retorno dos investimentos, é preciso ter gente, lembra o Rogério. Uma equipe, os funcionários que ele faz questão de valorizar. São 6 hoje na propriedade. A parte de funcionários é tudo para a produção. Mão de obra hoje é tudo. Se a gente não tiver eles, a gente também não tem produção, não tem financeiro, não tem gestão, não temos nada. Parente, que eu sou conhecido, tudo produtor rural, né?
Equipe, conhecimento, investimentos e prazer em fazer. Para ter eficiência, é preciso gostar também, diz o casal, como uma lição, que aqui está só começando a ser ensinada. O gostar de ser produtor rural, hoje a gente está tendo bastante incentivo e apoio e de dizer que tu tem espaço de ter uma continuação, uma melhora na produção rural, né? Tomara que todo esse mercado continue ativo e que nós temos uma produção longa e que a nossa filha também esteja conosco, né, dentro da propriedade, dentro da granja, né, para nós cada vez a gente ter mais apoio e ser mais forte, na verdade, né. E tentar melhorar cada vez mais, a gente está na busca por melhoras, né, a liberdade que tu tem dentro de uma propriedade, o contato com a natureza, a questão financeira hoje é boa. Eu acredito que para o futuro dela seja bem interessante. Hoje somos bem felizes. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Parabéns à família Blemer pelo exemplo de dedicação. O resenha de hoje fica por aqui, desejando para você um bom final de semana e até semana que vem.